Bom dia, queridos irmãos. Hoje, terça-feira, dia 25 de março. Um dia muito lindo, um dia de solenidade, dia da anunciação do Senhor. Vamos pedir a Deus que nos proteja, nos abençoe, para que a gente possa viver esse dia com muito amor e muito fervor no coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Vamos invocar o Espírito Santo para que nós possamos ouvir, entender e poder viver a palavra do Senhor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era de descendência de Davi, e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual o significado da saudação. O anjo então disse: Não tenhas medo, Maria, porque encontrastes graças diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, esse para mim é o trecho mais lindo da Sagrada Escritura, a anunciação do Senhor. Maria se perturbou um pouco com a visita e a saudação do anjo, mas eu fico pensando como o anjo também não deve ter ficado de uma forma assim perturbado também, vamos colocar dessa forma, em estar na frente daquela que era cheia de graça, que tinha sido agraciada por Deus. E o que me chama mais atenção nesse trecho maravilhoso da Sagrada Escritura é que o anjo coloca toda essa situação para Maria e olha, muito diferente dos nossos dias de hoje, uma menina, uma simples menina, aparecer grávida, que não fosse do seu marido, ela estava prometida em casamento a José, era um transtorno muito grande. Ela poderia perder a vida com aquilo. Mas ela, em hora nenhuma, ela parou para pensar. Ela não fez como normalmente nós escutamos no dia de hoje. Eu posso pensar, me dá um tempo para mim conversar com um, com o outro, né? Vou decidir, eu tenho muitos afazeres, né? Tantas desculpas nós damos para Deus todos os dias, quando nós somos chamados a entrar
no reino de Deus, a busca pelo reino de Deus. Sempre nós temos um porquê, um para quê, uma desculpa, mas Maria, como vai acontecer isso se eu não conheço homem algum? Ela só não sabia como aquilo ia acontecer. E aí o anjo disse que o poder do Altíssimo viria sobre ela, né, e a fecundaria. E ela, no mesmo momento, eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. O sim dela foi de imediato. E é o sim dela que nos trouxe a salvação ao mundo. Costumo dizer, né, o caminho que Deus quis que Jesus, o Filho, né, o Deus Filho, veio ao mundo, é o caminho mais fácil, mais rápido para nós voltarmos ao reino dos céus. Maria é um ser diferenciado. Maria era uma simples menina, mas que encontrou graça diante de Deus, que já veio ao mundo preparada sem o pecado original, aquela que se tornou verdadeiramente a mãe de Deus, a sempre Virgem Maria, a toda pura, aquela que é a mãe de Deus. Deus poderia ter vindo ao mundo das formas que nós possamos imaginar ou não, mas foi através de uma simples menina, né? Grandiosa menina essa, mas muito simples aqui na terra, que ele escolheu para que o seu filho encarnasse no meio de nós e nos trouxesse a salvação. Queridos irmãos e irmãs, que nós possamos no dia de hoje olhar para Maria de uma forma diferente. Aquela que era a mãe de Jesus, educou, criou Jesus, né? Ela era a mãe do menino Deus e ela é a mãe de Deus, porque Jesus é 100% homem, mas também é 100% Deus. Muitas das vezes somos questionados por causa disso, como alguém pode ser mãe de alguém mais velho. É simples, para Deus não tem tempo. Para Deus, Ele é dono do mundo, dono do tempo. E se Jesus era verdadeiramente Deus, Maria é verdadeiramente a mãe de Deus. E outro fato que me deixa encantado no dia de hoje, nessa solenidade da Anunciação do Senhor, é o que Deus fez na vida de sua prima Isabel, aquela que era considerada estéril, já de uma idade avançada, e Deus deu a graça dela dar à luz a João Batista, aquele que foi o precursor de Jesus, que apontou, né? Eu vejo João Batista como uma seta, aquele ali é o Cordeiro de Deus. Então que nós possamos hoje nos utilizar de tantas bênçãos, tantas graças que a liturgia nos traz. Olhar para o sim de Maria e nós podemos dar o nosso sim também. Olhar para aquilo que aconteceu a Isabel e ver que nós temos o Deus do impossível. Então, tudo que eu preciso na minha vida, eu posso pedir para Ele, porque nada é impossível para Deus. E que nós possamos também olhar para João Batista e seguir o seu exemplo. João Batista, que tinha os seus discípulos também, mas que ele apontava para o Mestre. Agora vocês sigam a Ele. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós temos o Deus do impossível, nós temos uma mãe, nós temos os santos que nos apontam para o reino dos céus. Que eles possam interceder por nós junto a Jesus, mas que nós tenhamos a consciência que nós precisamos fazer tudo o que Ele nos disser. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Façamos as nossas orações. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Façamos a reflexão de nosso querido Papa Francisco. Reviva o sim de Maria. A esse respeito, temos de aprender com Maria. Devemos reviver o seu sim, a sua disponibilidade incondicional para receber o Filho de Deus em sua vida, que foi transformada a partir daquele momento. Por intermédio do Espírito Santo, o Pai e o Filho fazem sua morada em nós. Vivemos em Deus e por Deus. No entanto, nossa vida é verdadeiramente inspirada por Deus? Quantas coisas eu coloco antes de Deus? O que você coloca antes de Deus? Como pode reviver o sim de Maria ao que Deus quer para você? Hoje vamos pedir de um modo especial que Maria interceda pela nossa vida e que nós possamos sempre olhar para ela e também dar o nosso sim e fazer a vontade de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da bem-aventurada e sempre Virgem Maria, como Nossa Senhora da Anunciação, abençoe-vos o Deus rico em bondade e misericórdia, esse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem na paz do Senhor. Uma excelente terça-feira a todos.